Como será que Deus avalia o ser humano? Será que Deus usa os mesmos critérios que nós usamos? Será que Deus olha para este auditório e está procurando ver quem é brasileiro, quem não é, quem é branco, quem é negro, quem é alto, quem é baixo, quem é rico, quem é pobre, quem é doutor e quem é iletrado? Será que Deus usa os mesmos critérios que nós usamos para avaliar, para classificar o ser humano? A resposta a esta pergunta vai ser dada pelo texto que vamos ler agora. Por isso convido você que está com a sua Bíblia, aqui abra em Gênesis, capítulo 25, versos 27 a 34. Diz o texto de Gênesis, capítulo 25, versos 27 a 34, o seguinte: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Há algumas verdades neste texto que nós queremos comentar. Verdades que devem trazer aos nossos corações, à nossa alma, nossa mente, momentos de reflexão. E uma primeira verdade que podemos ver neste texto é que Deus não avalia o homem pelas suas próprias virtudes. Deus não avalia o ser humano pelas suas próprias virtudes. Porque, do ponto de vista humano, Esaú era um homem autêntico. Quando lemos a história desta família e nos deparamos com a personalidade de Esaú, temos que reconhecer que Esaú era detentor de muitas qualidades. Vamos imaginar que Esaú estivesse aqui de pé na nossa frente, olhando para o auditório. Dá uma olhada nele. 1,90 m de altura. 120 quilos de músculos. Cabelos vermelhos. Olhos azuis da cor de um mar profundo. Totalmente bronzeado de sol. Um verdadeiro Tarzan da antiguidade. Se Esaú estivesse aqui, de pé, tenho certeza que alguns corações femininos bateriam mais aceleradamente. Sabe por quê? Esaú era um pão. Sabe o que a Bíblia diz de Esaú? Além do porte dele, a Bíblia diz que ele era caçador, era destemido, era corajoso, passava dias inteiros na floresta caçando. A Bíblia diz também que era um filho muito dedicado ao seu pai.
que dava as devidas honras ao seu velho pai, tanto assim que quando voltava da caça, a primeira pessoa a comer daquela caça era o seu velho pai, já o quebrado pelos anos e cego. Era um filho dedicado, era um filho que honrava o pai, era um filho que pensava no pai. Um partidão. Se tivéssemos que classificar o Esaú nesta manhã de 0 a 10, que nota nós daríamos? Vamos pensar numa nota de 0 a 10. Olha, você viu o perfil dele? Viu o currículo dele? Alto, forte, ruivo, olhos azuis, bronzeado de sol, musculoso, forte, corajoso, destemido e ainda um caráter de filho exemplar. As meninas dariam nota 10. De 0 a 10 ele teria uma excelente nota. Quem sabe a nota 8, 9. Mas como Deus não avalia o ser humano pelas suas próprias virtudes, seria interessante que víssemos que nota que Deus deu a Esaú. Vamos conferir? Abra Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículos 16 e 17. Ali está a classificação que Deus deu a Esaú. Nós daríamos 10 para ele. Não é certo? Olha o que Deus deu de nota para Esaú. Nem haja, abre aspas, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Qual foi a nota? 0. Foi classificado como impuro ou profano. Sabe o que isso significa quando nos referimos a Esaú? É que Deus não tinha lugar na vida de Esaú. Ele era tão soberbo, tão senhor de si, tão valente, tão corajoso, tão machão, que não precisava de Deus. Esse era o problema de Esaú. Tanto assim que vendeu direito de primogenitura que continha bênçãos espirituais, mas as coisas espirituais para Esaú não tinham valor nenhum. Ele trocou bênçãos espirituais, era o depositário fiel da promessa que havia sido feita ao seu avô inicialmente e depois a seu pai, e ele, por ser o primogênito, era o detentor desta promessa. Ele era o depositário fiel, mas ele abriu mão disto porque o seu estômago falava mais alto. E por um prato de lentilhas, veja só, lentilhas. Você já comeu lentilhas? Por um prato de lentilhas, ele trocou bênçãos espirituais, trocou o eterno pelo efêmero. Por isso, foi rejeitado. Deus não tinha lugar na vida dele. Sabe, assim como Esaú, há muitas pessoas hoje. Há uma cópia de Esaú circulando pelo mundo todo nos nossos dias. Pessoas que querem aproveitar o aqui e agora, desfrutar o máximo que puder deste mundo, de bens materiais, de prazeres, e não há lugar para Deus em suas vidas. Há pessoas tão obstinadas em conseguir coisas que são efêmeras, porque duram tão pouco nesse mundo, e gastam todas as suas energias para conseguir tais coisas, e não há lugar para Deus. Conheço muitas pessoas assim. Há pessoas que dizem: o negócio
é ganhar muito dinheiro. O dinheiro ajuda a gente. E eu quero ganhar dinheiro. Eu quero rachar de ganhar dinheiro. Muito de pouco não interessa. Muito dinheiro, nem que seja honestamente. E alguns até fazem planos. Eu quero ganhar dinheiro, vou trabalhar até os 50 anos, eu quero rachar de ganhar dinheiro. Aí, tenho bastante. E com 50 anos, estou enxutão ainda. Aí então eu vou desfrutar, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou desfrutar de tudo quanto o mundo tem a oferecer. Vai não. Sabe por quê? A gente, quando chega perto dos 50 anos, um dia dói a coluna, outro dia dói o fígado, outro dia dói o baço. Alguns dizem, eu quero fazer uma viagem gastronômica. Já imaginou? Viajar por países para conhecer cada prato, cada iguaria, cada costume do país, fazer uma viagem gastronômica. Vai não. Está com diabetes. O médico prescreveu uma dieta. Só come arroz com chuchu. Está gozando a vida, não? É uma beleza, né? Assim como Esaú, tem muita gente desprezando os valores espirituais que são eternos e são imutáveis, trocando isto por bagulho. Foi isto o que Esaú fez. Mas outra verdade que temos nesse texto lido de Gênesis é que, se por um lado Deus não avalia o homem pelas suas próprias virtudes, uma outra verdade que aparece no texto é que Deus avalia o homem pela sua disponibilidade. Deus avalia o ser humano pela sua disponibilidade para com Ele. O texto nos traz um outro personagem, além de Esaú. O nome dele era Jacó. O Jacó era tão diferente do Esaú, nem pareciam que eram irmãos, e a Bíblia diz que eram irmãos gêmeos. As diferenças eram tão gritantes. Mas vamos analisar o Jacó. Vamos colocá-lo aqui na frente. Imagine que o Jacó está aqui na frente olhando para vocês. Dá uma olhada nele. Pernas brancas. Não tomava sol. Ficava dentro de casa só. Não saía lá fora. Os olhos espremidos. Sabe, o sol ofendia as suas delicadas retinas. Ele gostava de ficar em casa ajudando a mamãe na cozinha. Ele gostava de cozinhar. Um prato que Jacó sabia fazer com excepcional habilidade. Poderia se chamar lentilhas à Rebeca. Receitas da mamãe. O Jacó estava ali, apegado, agarrado à barra da saia da mãe. Havia uma fixação mórbida. Dizem que Freud explica. De fato, tão agarrado ele estava à barra da saia da mãe, que ela, Rebeca, sua mãe, não permitiu que ele saísse de casa para procurar uma namorada, enquanto ele não chegou à idade de 70 anos. Além disso, sabe o que a Bíblia diz? E ele era tão mentiroso, mas tão mentiroso, que quando falavam a verdade, ficava corado. Ele mentia tanto. Não respeitou a velhice de seu pai, nem a cegueira. Enganou o irmão, cometeu uma fraude.
Ele se fez passar pelo irmão para roubar a bênção. Ele alterou a sua identidade, cometeu crime de falsidade ideológica. Jacó não era flor de se cheirar. Que nota nós daríamos de 0 a 10? As meninas dariam 0. E Jacó não prometia nada, viu? Nenhuma menina ia se entusiasmar por Jacó. Com muito favor, a gente daria nota 2. Mas, como Deus avalia o ser humano é pela sua disponibilidade, vamos ver o que Deus fez com Jacó. Vamos ver a nota. Abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Versos 2 e 3. Malaquias 1, versos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Todavia, amei a Jacó. À primeira vista, quer nos parecer que Deus se enganou. Como é que Deus poderia amar um sujeito desse? Um mau caráter. Mas acontece que Deus julga segundo o coração e não segundo as aparências. É diferente o critério de Deus. E Deus pode ver em Jacó uma abertura para uma disponibilidade. E quem conhece a história bíblica sabe que a certa altura do campeonato, Jacó teve que fugir de casa, porque depois de tudo que ele aprontou, ele não tinha mais ambiente em casa. E aconselhado inclusive pela mãe, você vai embora, porque o teu irmão vai te matar. E agora Jacó, tão acostumado à tenda da mamãe, agora tem que sair para longe, para a casa de parentes. Uma viagem longa que não se completava no mesmo dia, tanto assim que diz a história bíblica que no meio do caminho ele teve que pernoitar, porque ficou de noite e não havia pousada, ele dormiu no campo e pôs, imagine só, uma pedra como travesseiro. Você já dormiu tendo uma pedra como travesseiro? Deve ser horrível, no dia seguinte você está quebrado. Mas não tinha jeito. Mas ali ele ficou, e naquela noite... E quando amanheceu, no dia seguinte, ele percebeu que Deus queria intervir na sua vida. A sua primeira atitude, logo às primeiras horas da manhã, é um reconhecimento da presença de Deus, da onipresença de Deus. E ele começa a se abrir em disponibilidade. Ele começa a reconhecer as suas debilidades, as suas carências, as suas fragilidades. E quem sabe pela primeira vez ele faz um voto de dedicação a Deus. Reconhece a validade dos aspectos espirituais na sua vida, que estavam muito carentes, e faz um voto de dedicação, invoca a presença de Deus, pede a bênção de Deus, que Deus o acompanhe, que Deus o oriente, que Deus vá com ele, e faz o voto de dedicar a Deus tudo quanto, em termos de primícias, de tudo quanto Deus lhe der. Deus nunca viu isso em Esaú. Esaú sempre foi fechado. Uma vida fechada, uma vida hermética. Deus nunca pôde entrar. Mas Jacó sim. Quem conhece a história bíblica sabe que finalmente o Jacó chegou na terra do seu tio. É para lá. E ele se encaminhava para lá, que ele foi orientado pela sua mãe. Vai lá, procura o teu tio Labão. Vai lá, fica lá, até que a ira do seu irmão se aplaque. E quando ele chega lá, surprise, tinha uma prima tão bonita lá. Ele ficou fascinado pela prima. Ficou apaixonado pela prima. Pede a mão dela para o tio. O tio acolhe, fica morando lá.
É trabalhando de graça, porque o tio falou, você quer casar com ela, é? Trabalhe 7 anos de graça, e você casa com ela. Tanta era a paixão, que o Jacó respondeu, fazemos qualquer negócio, senhor. Ele era judeu. Trabalhou 7 anos. Ficava olhando a prima, ficava contando os dias. 7 anos, longos 7 anos. Terminou 7 anos, o Jacó falou, bom, como é que é o tio? E agora? Nós vamos fazer o casamento. E ficou todo feliz. Mas naquele tempo, os costumes eram diferentes do de hoje. As noivas, quando eram preparadas para a cerimônia de casamento, as noivas vinham com o rosto totalmente coberto, de maneira que o noivo não via quem era. O véu era muito espesso, é um costume oriental, diferente das nossas noivas ocidentais. Elas vêm com o rosto coberto, mas é uma rendinha, é um filó. A gente sabe quem está por detrás. A noiva vinha com o rosto totalmente coberto, e terminada a cerimônia, os noivos se recolhiam para a câmara nupcial. E aí então a desagradável surpresa não era a Raquel, era a irmã mais velha dela. Mas aí a coisa já estava feita. E ele reclamou, falou, o senhor me enganou, o senhor não é Labão, o senhor é Lambão. O senhor me enganou, quebrou o nosso acordo. Não é essa. O Lambão, quer dizer, o Labão, falou, você insiste em ter a Raquel, é? Claro. Mais 7 anos. Trabalhe mais 7 anos e você terá a Raquel. E ele, resignadamente, fazemos qualquer negócio, senhor. Ele era judeu. Mais 14 anos. 14 anos que afinal se tornaram em 20 anos. Mas durante esses 20 anos, quando lemos a história bíblica, nós percebemos Deus tendo lugar na vida de Jacó. Ele passou por provações ali. Ele passou por dificuldades. Mas percebemos claramente que ele dava lugar para Deus. Ele se recolhia para ter comunhão com Deus. Ele buscava o Senhor. Ele saía para orar, passava a noite orando. Ele tinha comunhão com Deus. Ele queria a intervenção de Deus na sua vida. A história de Jacó é muito bonita. Camões, em um dos seus versos, nos Lusíadas, sabe o que ele diz? 7 anos Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia a ele, servia a ela. 7 anos, mais 7, 14 e afinal 20 anos. Depois de 20 anos, vemos Jacó casado, Raquel, a esposa favorita, preferida, a esposa sonhada, e 12 filhos. A coisa pegou no breu. Ninguém apostava nele, não é certo? 12 filhos, pai de 12 filhos e de uma filha, 12 filhos que vieram a ser titulares de 12 grandes tribos, e numa dessas tribos, a tribo de Judá, Deus usou para trazer a inconfundível figura, magnífica figura de Jesus, o Salvador, e essa Esaú perdeu. O direito era dele, e ele perdeu por um prato de lentilhas. Faltava ainda alguma coisa na vida de Jacó. Tinha uma pedra no sapato, como que um nó na garganta. 20 anos haviam se passado. Deus estava com ele, o tinha abençoado em termos materiais e em termos espirituais. Ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia do projeto de Deus para a humanidade. Ele sabia daquilo que Deus havia prometido na sua família,
quando já havia dito a Abraão e ao seu pai: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó tinha consciência disso, mas ainda alguma coisa estava por resolver. Ele ainda não havia feito as pazes com seu irmão, e seu irmão havia jurado vingança. Diante desse dilema, ele resolve deixar o seu tio, depois de tantos anos, e agora carregando toda a sua família, numerosa família, empregados, servos, camelos, rebanhos, ovelhas. Ele tinha muita riqueza agora. Ele decide voltar para se encontrar com seu irmão e fazer as pazes. Quem lê a história bíblica sabe que é uma história muito bonita. Ele volta, uma grande caravana, dispõe de forma muito estratégica as diversas partes da comitiva, empregados, gados, camelos, ovelhas, os filhos. E quando, diz a história bíblica, que eles estão se aproximando, quando parecia que o desfecho seria fatal, porque Esaú também se avizinhava com seus soldados, com exércitos. Há uma perspectiva de uma carnificina, de uma vingança. Jacó, na noite anterior, se retira para estar orando no monte. A noite inteira, orando ao Senhor. A noite inteira, o Espírito do Senhor quebrando aquela vida, moldando aquela vida em áreas que ainda precisavam ser moldadas. A história bíblica diz que um anjo do Senhor lutava com ele, a noite inteira lutando, numa luta corporal, violenta luta corporal. E a luta foi tão brava, tão forte, que quando amanhecia, ele estava com a coxa ferida, ele estava repuxando a perna, porque havia sido ferido na perna. Mas ele reconhecia quem era aquele ser com quem ele lutava, e agarrou-se a ele, atracou-se a ele e disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele lutava com Deus. Diante do pedido, a bênção veio: já não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. O encontro aconteceu, ninguém morreu, não houve luta, não houve carnificina. A história bíblica diz que os dois irmãos se olharam, correram um ao encontro de outro, e se abraçaram, e se beijaram, e se perdoaram. Percebe quanta coisa que Deus fez na vida de Jacó? O desprezível Jacó, quem diria? É que Deus avalia o ser humano é pela sua disponibilidade e não pelas suas próprias virtudes. Isto deve nos levar ao seguinte ponto de reflexão, a cada um de nós nesta manhã. Como seres humanos, tais quais Esaú e Jacó, estamos confiando nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, no nosso eu. Estamos cheios de soberba, de vaidade humana. Se assim é, estamos copiando a Esaú. Mas se por outro lado, podemos reconhecer as nossas fragilidades, as nossas carências, as nossas debilidades, e podemos levantar os olhos para olhar para Deus que supre estas carências, estas fragilidades, debilidades, então estamos copiando as boas atitudes de Jacó. O que você é, afinal? Esaú ou Jacó? O que você quer ser? Esaú ou Jacó? Não diria que devemos ser Jacó nos seus erros, imitá-lo nos seus erros, da sua vida antiga, mas imitar a Jacó nas suas atitudes para com Deus. É ali que está o segredo da vitória, e por isso Jacó foi vitorioso.
Quando olhamos a Esaú e a sua descendência, você já notou que pouco se fala de Esaú na Bíblia? E quando se fala alguma coisa de algum descendente de Esaú, é tudo negativo. Parece que os herdeiros de Esaú herdaram aquele mesmo espírito de rebeldia contra Deus. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e queria passar por um território a caminho de Canaã, eles foram impedidos. Tiveram que fazer uma grande volta e por isso a sua viagem durou muitos anos. Sabe quem era aquele povo que impediu a passagem de Israel pelo seu território? Amalequitas. O nome Amalequita vem de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Quando você lê o livro de Esther, as meninas já leram todo o livro de Esther, porque é um romance muito bonito. O grande amor da rainha Esther pelo rei Assuero. Você já notou que naquele livro tinha um cidadão que queria matar os judeus de graça? De graça. Amã era o nome dele. Mas de graça, queria exterminar os judeus do reino de Assuero. Quem era Amã? Agagita, descendente de Esaú. Quando o primeiro rei de Israel, Saul, estava numa batalha cruel contra os filisteus, e ele via que perdia a guerra, e de fato perdeu, e nessa guerra morreu ele e Jonatas. E quando ele se lançou sobre sua própria lança, num desespero, mas não morreu de imediato, e ele tinha um escudeiro, e ele pediu que o escudeiro o atravessasse mais uma vez para acabar com aquele sofrimento. O escudeiro disse: pois não. Quem era esse escudeiro? Agagita, descendente de Esaú. Você sai do Velho Testamento, entra no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo, nascido na tribo de Judá. Tinha um homem que não gostou da notícia. Um homem que ficou furioso e resolveu matar o recém-nascido rei dos judeus, Herodes. Mandou seus soldados para que exterminassem todos os meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de matar o rei que havia nascido em Belém. Herodes. Quem era Herodes? Herodes era Idumeu, descendente de Esaú. Precisa dizer mais? Não é melhor agir como Jacó? Quebrar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, minha vida é frágil, é débil, cheia de carências. Reconheço a minha pequenez, a minha insuficiência. Eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Oh, como nós precisamos disso. Precisamos nos quebrar diariamente na busca do Senhor. Temos que imitar a Jacó na segunda parte da sua vida, quando ele se posicionou. E assim Deus pode agir nele. E assim Deus pode fazer uma grande obra de transformação, uma operação Jacó. Saiba que Deus quer fazer uma operação na sua vida. E você poderia orar agora e colocar adiante da palavra operação o seu nome. Eu menciono operação Jacó. É o que Deus fez com ele. Mas Deus quer fazer a operação José, Antônio, operação Luiz, operação Alice, operação... O nome seu. Qual é o seu nome? Eu não sei, você sabe. Vamos curvar nossas cabeças. E cada pessoa agora, crente no Senhor Jesus, vai orar dizendo: Senhor, eu preciso de uma operação na minha vida.
Eu vou orar dizendo: Senhor, eu preciso da operação Francisco, é o meu nome. Ore agora e coloque o seu nome e peça que o Espírito do Senhor esteja fazendo uma grande obra de transformação. Abra seu coração em disponibilidade para com Ele agora. O Senhor quer ver isso em você. Disponibilidade. Você está disponível para Deus ou não está? Ore assim. Que Deus esteja suprindo. Deus esteja intervindo na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, curvados diante de Ti. E pela Tua onisciência, estás vendo o clamor, estás ouvindo o clamor de cada coração. Cada frase que está sendo dita no silêncio da alma de cada pessoa que está aqui presente. Cada inflexão de emoção que está percorrendo agora a alma de cada um de nós. Os nossos pensamentos, antes que eles se formem, o Senhor já os está conhecendo. Ó Senhor, votos que estão sendo formulados agora, votos de dedicação ao Senhor, de consagração de vidas, votos de disponibilidade que estão sendo agora formulados. Pedimos-te, Senhor, que estejas honrando estes votos agora. Que as vidas que estão aqui, tocadas agora pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra foi pregada, a Tua verdade bíblica foi exposta. Ó Senhor, pedimos-te uma grande transformação nas nossas vidas, no Teu povo, vidas que estão se dedicando para o Teu serviço, para dignificar cada dia mais o precioso nome de Cristo. Pedimos-te a Tua bênção, abundante graça e misericórdia sobre cada um de nós agora, porque fazemos isso, porque pedimos isso, no precioso nome, neste tão grandioso nome, que é o nome